E aí, tranquilo, uma questãozinha aqui básica de porcentagem que caiu na última prova aí do Barro Branco, tá? A questão 45, lembrando que essa daqui é a prova tipo 1, beleza? Então, em certa cidade, o número de furtos de automóveis em maio de 2020 foi 40% menor do que em janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos de veículos. Nessa cidade, de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de automóveis, houve. Então, a gente tem aqui, basicamente, o ano de 2020 e o ano de 2021. Os meses de janeiro, maio de 2020 e janeiro de 2021, tá? Quando tem essas questões de porcentagem aqui, ó, e ele não define qual que é o valor base para que a gente, do qual a gente vai partir para incidir essa porcentagem, o correto seria a gente estabelecer um valor ali. E o valor mais básico que a gente poderia estabelecer aqui seria 100, né? Então, vamos supor aqui que houve aqui 100 veículos furtados em janeiro de 2020, tá? Então, se houve aqui uma diminuição, ou seja, 40% menos carros foram furtados em maio, né? Na verdade, ele está falando aqui que foi furtado apenas 60% dos carros, certo? Então, se eu tenho 100 carros, que é 100% dos meus objetos, 60% obviamente vai ser 60 carros, tá? Agora, em janeiro de 2021, ele diz aqui que houve um aumento de 45% no número de furtos. Beleza, mas esse 45% vai incidir sobre esses 60% aqui. Então, os 60% já são aqui os 100%, né, dos carros roubados em maio. Ou seja, a totalidade de carros que foram furtados é 60. Ou seja, se foi roubado mais 45%, é 100% dos 60 carros, ou seja, todos os 60 carros, mais 45% dos 60 carros, tá? E na verdade aqui, como a gente tem um fator em comum aqui, que é o 60, a gente pode colocar ele em evidência e somar esses fatores aqui que estão multiplicando, certo? Então, eu vou calcular aqui, na verdade, 100% mais 45% de 60, ou seja, 145% de 60. Esse vai ser a quantidade de carros furtados em janeiro de 2021, certo? E como que a gente calcula 145% de 60? Ora, 145%, ou seja, por 100, vezes 60. Sempre que eu falo que é tantos porcentos de alguma coisa, eu falo que é tanto por cento vezes alguma coisa, tá? Então vamos lá. Essa conta aqui vai dar, vou cortar esse zero com esse zero. 145 vezes 6, 30, 24, 25, 7, 8, 870. 870 dividido por 10, que é esse daqui que sobrou. Então vai ficar 87 carros furtados. Beleza. Então, em janeiro de 2021, houve aí um total de 87 carros furtados, certo? Perceba que 100% equivale a 100, certo? E 87, obviamente, vai equivaler a 87%, certo? Então, se eu for calcular aqui, houve uma diminuição de fato de 13% apenas, certo? Porque se eu tenho 100 carros furtados e a diminuição de 13 carros, ou seja, 13% desse total, eu tenho aí que foi furtado, aliás, só 87 carros, o que é compatível com a alternativa D aqui. Mas, se não manjas, olha que bonito, se não manjas, sério louco, vou começar a aula de português. Então, se tu não manja nessa parada de porcentagem, caralho, vem aqui que eu vou te facilitar um pouquinho a vida, tá? Só um pouquinho. Perceba aqui, 100% equivale a 100 dividido por 100, certo? É 100 por 100, certo? 100%. Agora, isso aqui equivale a 1.
tá? Mas por que esse zero corta com esse zero? Já vou explicar, já. Agora, por exemplo, 60% é 60 dividido por 100, que é o quê? 0,6. E como que eu vou saber se eu desloco a vírgula para a direita ou para a esquerda? Por exemplo, se eu tenho uma divisão por qualquer número da base 10, se eu tenho uma divisão por 10, por 100, por 1000, por 10.000, enfim, eu vou pegar a quantidade de zeros e vou deslocar para a esquerda. Então, se eu estou com a vírgula aqui, vou deslocar o quê? Uma, duas casinhas para a esquerda. E é por isso que 567,89 dividido por 100 é 5,6789. Tá? Por quê? Porque a vírgula estava aqui, ó. Eu andei duas casinhas para a esquerda, porque eu estava dividindo, certo? Agora, se eu estou multiplicando, por exemplo, por 100, eu vou pegar a quantidade de zeros e vou deslocar minha vírgula para a direita. Por exemplo, a vírgula está aqui, vou deslocar uma, duas casinhas para a direita, beleza? Isso vai fazer com que o número seja esse 56.789, beleza? E isso aqui é a mesma coisa que esse número grotesco aqui, tá? Por quê? Porque, de fato, não é necessário que eu demonstre que ocorre uma vírgula aqui. Por quê? Porque essa vírgula é inútil, tá? E esses zeros aqui também são inúteis. Por exemplo, se eu pego 56.789, ou seja, 56.789, multiplico por 10. Na verdade, isso aqui é 567.890. Por quê? Porque existe essa vírgula aqui que eu não preciso demonstrar. Ou seja, esse é um número de fato. E essa vírgula aqui, ela é meio que invisível, tá? Eu vou deslocar essa vírgula para a direita mais um. E vai se transformar nesse número aqui, beleza? É a mesma coisa. Todo número, tipo, eu tenho um número, sei lá, 72. E eu sei que esse número, por exemplo, é divisível por 1, tá? Ocorre que eu não preciso demonstrar que esse 1 existe. Ele simplesmente está ali, tá bom? É a mesma coisa. Esse 72 existe uma vírgula à sua direita que não importa, eu não preciso colocar, tá? Aqui, por exemplo, se eu multiplico 1,6 por 1000, eu vou pegar a casinha, vou jogar 3, eu vou pegar a vírgula e vou deslocar 3 casas para a direita. Então a vírgula está aqui, vou deslocar 1, 2, 3. Beleza? Agora aqui, por exemplo, se eu divido 1,6 por 1000, eu vou pegar a quantidade de zeros e vou deslocar para a esquerda. Ou seja, se a vírgula está aqui. 1, 2, 3. Vou colocar a vírgula aqui, beleza? É isso.